meus amores, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês 3 dicas e uma dica extra que eu dou no final pra passar blush cremoso, blush líquido, um blush em balm, independente da textura aí, sabe? Um blush que não seja o tradicional, que é em pó. Porque eu sei que algumas pessoas têm certas dificuldades, porque acaba arrastando a base, porque acaba manchando, ou pode ficar chinelada e aí ele marca e você não consegue esfumar. Então são 3 dicas muito essenciais e que eu acho que vão fazer toda a diferença na sua aplicação. Mas antes do vídeo começar, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, de deixar o seu like nesse vídeo e também me seguir lá no Instagram, @carolrmakeup, que eu coloco bastante dica lá, principalmente desse tipo de produto que eu amo, pra mim é um item super indispensável da maquiagem. Agora bora logo começar esse vídeo porque tem muita dica boa. Então a dica que eu vou dar pra você para passar um blush cremoso, ele serve tanto pro blush líquido, pro blush em bastão, pro blush que vem num potinho como se fosse balm, sabe? Então eu peguei aqui alguns exemplos pra vocês verem as diferenças. A gente tem um blush em bastão que é, por exemplo, esse aqui da Mari Saad, que ele é assim, bem pigmentado, é uma textura mais densa. Esse blush aqui da NARS, eu vou colocar ele assim na mão porque ele é líquido. Então, ele já tem um outro tipo de textura, que ele é mais fluido, ele é mais fininho, porque é um blush líquido, não é um blush cremoso denso. Esse daqui da Happn que eu peguei, que o da Nina Secrets também é assim, tem daquela Care também é assim, da B Plus também é assim. Então ele já tem uma textura que espalha mais fácil, é bem mais cremosinho do que os outros. E tem o BT Plush da Bruna Tavares, que ele já é uma textura mais mousse, tá vendo? Então ele fica entre um cremoso e entre um líquido, porque ele não é nem tão melequento assim, igual um líquido, só que ele não é tão denso igual um cremoso. Então a gente tem todos esses tipos de textura. Qual eu acho que é mais fácil se você tem muita dificuldade com um blush assim, que não seja em pó, né? Que não é um blush tradicional. Eu acho que o mais fácil de todos é esse tipo aqui, que é nesses potinhos, que ele é como se fosse balm, sabe? Porque ele não é tão pigmentado que nem os outros. É bem pigmentado, mas em comparação com um líquido e um cremoso, por exemplo, ele é menos. Então a chance de você dar uma chinelada, manchar e não conseguir resolver é muito menor. Então, pra quem tá iniciando aí na vida do blush cremosinho, eu acho que esse tipo aqui ele é mais fácil pra você. Mas as dicas que eu vou dar, elas servem para todos, independente do formato e da textura. Então a primeira dica, a mais essencial que eu vou dar para vocês é: esteja com a pele molhada de base. Não sele essa pele com pó, não use um blush em pó por baixo. A pele ela precisa estar molhada com a base, entendeu? Você precisa estar ainda com a superfície do seu rosto inteira mais líquida e mais cremosa. Porque pensa assim, como a gente vai passar um produto que tem uma textura também líquida e cremosa, ele vai se fundir melhor, ele vai esfumar melhor se o que tiver embaixo dele for uma textura similar. Se for uma textura em pó, pensa aqui comigo, o blush cremoso, líquido, não importa a textura, em cima de um pó, ele vai começar a fazer meio que uma meleca, entendeu? Imagina você misturando um pó com um líquido. É a mesma coisa que vai acontecer ali na nossa pele, então a chance de manchar, de não dar certo ali a textura, de acabar blocando, sabe, o produto na sua pele e você não conseguir esfumar ali com o pincel, é muito grande. Então, primeiro de tudo, esteja com a pele molhadíssima de base. Vou usar desse lado aqui o blush da Happn pra vocês verem a diferença. E aí agora a gente já vai partir para a segunda dica. Comece aos poucos, não dá chinelada na cara, gente. Se você pegar o pincel, pegar muito produto e encostar aqui, ó, você vai dar chinelada na cara. E pode ser que você tenha muita dificuldade para esfumar. Então vá de pouquinho em pouquinho. Dou assim umas batidinhas. Bato rápido na mão assim pra tirar o excesso. Aí eu vou dar um sorrisinho assim, aquele sorrisinho bem de falsa. E vou esfumando aqui na minha pele. E a terceira e última dica que eu vou dar para vocês: aplique com batidinhas.
Ó, gente, na câmera tá muito chinelada, mas eu juro que não tá assim pessoalmente, eu vou esfumar mais. Eu tiro o excesso, depois de aplicar essa primeira camada, eu vou tirar o excesso tudo do pincel que tá na minha mão e eu volto pra esfumar mais com batidinhas. Por quê? Como a camada que a gente tem embaixo desse blush é cremosa, se a gente for arrastar, a gente vai arrastar o blush e a camada cremosa líquida da base que tá embaixo. Então você só vai ficar tirando o produto de lugar. Você traz o produto pra cá, depois pra cá. Então não é assim que você faz. É sempre com batidinhas, porque aí você consegue esfumar melhor e fazer penetrar na pele melhor. Vou fazer do outro lado com blush líquido da NARS, porque eu acho que não é tão comum, então é pra vocês verem a aplicação. Porque desse lado aqui que eu usei esse cremoso da Happn, ele é bem parecido, a textura, né, com o da Mari Saad, então vocês já viram a aplicação dele aqui. Coloquei o blush na plaquinha, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o pincel aqui e aí eu dou já essa espalhada nele, direto na plaquinha mesmo, entendeu? Então eu tiro o excesso ali. E vou começar a aplicar com as batidinhas. Geralmente, blush líquido, ele tem uma textura bem mais fina. Então ele tem uma absorção muito mais rápida e melhor na pele. Achei que eles têm uma cor bem parecida os dois, né? E a dica extra que eu vou dar pra vocês... Sempre que você estiver aplicando um blush cremoso, um blush líquido, um blush aí dessas texturas que a gente tá fazendo hoje, deixe o seu pincel de base ou a esponjinha, não importa, do lado ali, entendeu? Porque a gente vai usar este item como uma borrachinha para suavizar e melhorar ainda mais o acabamento desse blush. Então, se você deu uma exagerada, se ficou chinelada, é muito importante você vir com esse pincel ou com essa esponja. Com essa, meu Deus do céu, com essa esponja depois, entendeu? Porque aí, ó, como a gente vai estar com a pele ainda toda cremosa, toda líquida ali, não tem pó nenhum, a gente consegue continuar esfumando como se fosse uma borrachinha. Vou fazer desse lado aqui com a esponja para vocês verem. Dependendo da chinelada que você deu, a esponja, ela vai ser muito melhor, porque ela absorve mais produto do que o pincel. Então, se a chinelada que você der na pele for muito intensa, porque às vezes a gente dá, né? Às vezes você tá distraído, tá passando blush e você fica lá 3 horas com o pincel no produto, você não repara e aí você encosta na bochecha e vem aquele rosão, aquele vermelhão. Então, se for esse o caso, eu acho que a esponja ela vai ser muito mais eficaz, porque ela absorve mais produto, entendeu? Mas o pincel também funciona. Derrubei. O pincel também funciona, você só vai demorar um pouquinho mais. E o que eu amo do blush líquido é que você também consegue usar ele nos lábios, o líquido, o cremoso, tanto faz. Eu amo essa versatilidade, eu acho que produto multifuncional é tudo na nossa vida, no nosso bolso, então o que a gente puder fazer para economizar tanto espaço na necessaire quanto dinheiro no nosso bolso, melhor. Ó, passei o da NARS, que era o que tava na plaquinha. E aí, ó, eu vou dar umas batidinhas com esse aqui da Mari Saad, bem aqui no centro, pra ficar mais escurinho. E eu sempre gosto de selar o blush cremoso. Você pode selar com um pó que seja do tom da sua pele ou que seja translúcido. Eu prefiro o translúcido e eu indico você selar com um translúcido se você quiser selar com pó. Porque eu acho que um pó do tom da sua pele, que vai ter um pouco de cobertura, ele vai sumir um pouco com o blush, sabe? Então eu, Carol, o que eu faço? Eu selo com um blush em pó. Porque eu amo blush, é lógico que aqui sempre vai ter uma chineladinha. Esse daqui é o Shimmer Blush da Bruna Tavares, a cor é a Madagascar, que é mais laranjinha. Então eu dou uma selada nesse blush pra ele ficar mais no lugar, ter uma durabilidade maior com um blush em pó. E essa é uma dica que eu sempre gosto de dar, assim, e é uma técnica que eu sempre uso no meu dia a dia. Um blush cremoso ou líquido por baixo e depois um com textura em pó por cima. Porque aí, ó, gente, a durabilidade deste blush vai assim até o dia seguinte se deixar. Ainda mais que assim... Então pensa que hoje em dia a gente tá usando máscara, a gente sai de casa com aquele atrito no rosto. O blush é o primeiro item que vai embora. E mesmo antes de máscara, mesmo antes de pandemia, o blush já era o primeiro item que ia embora. Porque você chegava num lugar,
você ia cumprimentar as pessoas, você encosta ali as bochechas, né? E aí o blush acaba saindo muito rápido. Então hoje em dia ainda que a gente tem a máscara e fica aquele atrito na pele, é um item que vai embora muito rápido. Acabou aqui o cartão de memória, que ele ficou cheio, então o vídeo pausou, eu tive que trocar o cartão de memória, levantei e eu não lembro onde eu parei, gente. Bom, eu acho que eu estava falando de blush e durabilidade. Então, né, de máscara, de cumprimentar, eu acho que era esse o assunto. Mas, enfim, pelo que eu me lembro, eu acho que eu tinha falado bastante coisa. Que eu acho que a maior dica que eu dou pra vocês pra poder usar blush cremoso é isso da durabilidade, porque eu acho que às vezes o blush em pó sozinho não dá essa durabilidade pra gente. Por isso que eu sempre gosto de usar, independente da maquiagem que eu vou fazer. Se é mais rebocão ou se é uma coisinha mais natural pro dia a dia. Eu uso blush cremoso líquido e um blush em pó por cima. Super recomendo. Bom, é isso então para o vídeo de hoje, que foram 3 dicas, na verdade 4, né, que eu dei uma dica extra aí depois no final, pra você arrasar na sua aplicação de blush líquido e cremoso, porque eu acho que é um produto assim que está super em alta. E a tendência do mercado, de todas as marcas, é continuar lançando esse produto, porque ele é tudo na nossa vida, ele é multifuncional e ele é maravilhoso. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer coisa que eu não respondi aqui, que vocês ficarem com dúvida, pode mandar aqui embaixo que eu vou responder, tá? Até o próximo vídeo. Tchau!